Alguns avisos só antes da gente começar, dizer que esse espaço está adaptado às normas de segurança, contém extintores, rotas de fuga e brigadas de incêndio, e em caso de emergência a gente pede que vocês procurem as orientações da nossa equipe. Ao longo dos anos, o Sesc Sorocaba realiza a Frestas, né, Trienal de Artes, que é uma iniciativa cultural dedicada a pensar o interior, né, e a produção artística que é realizada nos nossos territórios aqui. Tem também o objetivo de ampliar o acesso aos bens culturais e fortalecer as parcerias locais e do nosso território. A quarta edição, que está em processo, ela tem curadoria de Khadija Fares, Luciara Ribeiro e Naime Terena, e assistência curatorial de Cristina Fernandes, e traz como tema, esse ano, Do Caminho um Rezo. Nessa noite, a gente inicia o Sendarias, que é o programa público da quarta edição de Frestas. É um momento muito significativo para toda a equipe envolvida, desde a equipe do Sesc Sorocaba, quanto a toda a equipe que está pensando esse projeto há muitos meses. Produção, curadoria, expografia, enfim, é um momento muito simbólico e muito importante para a gente começar as escutas com o público, né? Nos próximos meses, a intenção é a gente receber os pensadores que conduzem essa caminhada, né, do tema. Tadeu Caigang e Joana Maria. A gente pede que vocês acompanhem as redes, porque a gente vai informar e comunicar esses próximos encontros. Para abrir, então, esses encontros com esses pensadores que conduzem nossa caminhada, a gente tem o prazer de receber a Silvia Rivera Cusicanqui, socióloga boliviana de ascendência aimara e sefardita, e também Eduardo, seu sobrenome difícil. Desculpe. Eduardo Schwartzman. É isso. Obrigada, Eduardo. O Eduardo é sociólogo, fotógrafo e músico. Para a mediação do encontro, a gente convida a Luciara Ribeiro. A Luciara é pesquisadora, curadora, mestra em História da Arte pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Paulo, tendo atuado em diversas instituições de educação, arte e cultura. Atualmente é docente no Centro Universitário Amando Álvares Penteado, FAP. A gente vai fazer então um primeiro momento aqui das falas e depois ao final abre para o público. Pedimos sempre que vocês levantem as mãos para a gente passar o microfone, porque o encontro está sendo gravado. É um momento de pesquisa também para a gente, as falas que a gente vai ter nesse momento. Passo a palavra então para a Luciara, agradeço. Boa noite a vocês que estão aqui hoje presentes nesse encontro. É um dia muito feliz, significativo para nós que estamos aí há mais de um ano e meio nesse trabalho já da Quarta Frestas, e abrindo agora aqui a vocês, ao público aqui, para vocês, né? E é para compartilhar. Enfim, o trabalho é para ser compartilhado, é por isso que a gente está nele. Então, agradeço demais a presença. Também gostaria aqui de frisar, como a Cibele comentou, sou parte do trio de curadoras que está à frente dessa quarta edição. A Naime Terena, que está ali também, e a Cristina Fernandes também, curadora assistente. A Khadija Fares, que não pôde estar aqui presente, está com uma bebezinha, menos de um mês, então muito feliz também por essa vida que foi gerada e que está, enfim, crescendo. E a Val Chagas, que também está fazendo a coordenação educativa, que não pôde estar aqui hoje presente. Bom, esse encontro abre a programação da quarta edição de Frestas, que tem como título, né? Não sei se esse nome, esse conceito, título, tema, enfim, não sei se é isso mesmo que a gente tem entendido, mas
tem essa frase aí como um condutor para nós, para o nosso pensamento, que é do caminho um rezo, né? Talvez seja mais uma inspiração do que um tema, um título, né? Veio pesquisas que na curadoria fez e também imersões aqui no território de Sorocaba. Quando começamos a pensar na 4ª edição de Frestas, o primeiro ponto foi entender que lugar é esse, né? Por que ter essa exposição aqui? E aí foi a partir dessas imersões, dos caminhos que nós fizemos, que abrimos, que encontramos, surgiu então esse mote, que é o do caminho reza. O texto curatorial, enfim, que fala um pouco sobre essa frase, enfim, né, está disponível no site do SESC, quem quiser ler completo. Eu vou ler um trecho para poder apresentar a vocês o porquê, né, o que significa falar do caminho um rezo. Então, um trecho desse texto, que é do caminho um rezo, é a nossa proposta para a 4ª Frestas. Desejamos aproximar tais movimentos, sem afirmar o vínculo de um com o outro, e tampouco separá-los. Em vista disso, nos apoiamos no conceito de Tadeu Caingangue, que afirma o caminho é um rezo, mas sem a intenção do verbo é e sem a possível presença da pontuação gramatical que a frase pode requerer. Desejamos desafiar as normativas, possibilitando a experimentação que o conjunto dessas palavras nos dão, lidando com as suas solturas e amarrações. Somos feitos de caminhos, e assim também foi feita Sorocaba, sendo parte importante da Rota do Piabiru, um longo trajeto indígena que conecta a Cordilheira dos Andes ao Oceano Atlântico. Estradas que adentravam o interior do Brasil, conectando o sudoeste ao atual centro e sul do país, como regiões de Mato Grosso do Sul, Paraná e Goiás, abertas por populações indígenas, mas que depois foram usurpadas por agentes da colonização. Um caminho sagrado que segue a trajetória do Sol, mas que também unia aldeias, promovia a troca e o intercâmbio, e entre outras tecnologias existentes antes da invasão. Essa prática de fazer o caminho é mais do que uma forma de pensar o território, é um modo de existir no mundo, e é comum a muitos povos de toda a Biayala, e que se reafirma no projeto dessa exposição, inspirada pelo conceito difundido pelo professor Tadeu Caingangue, que nos diz que caminhar é mais do que deslocar-se, é uma forma de oração, é uma maneira de assentar-se, de perceber o intangível, de fortalecer o espírito diante das armadilhas do viver. Com ideias próximas, a ativista boliviana de origem aimara, Silvia Rivera Cuitzicán, em suas reflexões sobre o TAC, um conceito prática da cosmologia indígena andina, que é carregado de um sentido complexo, e nele se combina o próprio ato de caminhar às ações ritualísticas, como festas e peregrinações a lugares sagrados, que vem embalada por uma relação cosmoepistemológica de produção de vida e de memória. Queremos também propor uma retomada de conhecimentos que se desdobram nas confluências afro-pindorâmicas do escritor e quilombola Antônio Bispo dos Santos, que nos deixou há 2 anos atrás, conhecido como Nego Bispo. Com ele, queremos evocar o território de Sorocaba como um lugar de que somos caminhos confluentes. E com isso, Tadeu, Antônio Bispo e Silvia, e todos os demais mestras e mestres dos saberes, buscamos reavivar a historicidade e a memória de um território para o qual convergiram e foi construído pelas mais diversas sociedades. E nessa tarefa, tornaremos a educação um ponto focal. Aqui, ela será um campo de aproximações que se repensa conceitos, extrapola nossas visões e noções vigentes, desacraliza discursos e propõe a ocupação de espaços com possibilidades para a linguagem. E é com esse desejo, de partir da educação
que surge, então, Sendarias, que dá título, então, né, identidade a esse nosso programa público, que vai ser uma série de ações, vão ocorrer ao longo da exposição, mas que também antecede a exposição, com algumas falas e ações para poder aprofundar esses conceitos que foram trabalhados, né? E Sendarias veio de um jogo da palavra sendas, né, que significa, entre alguns dos seus sentidos, né, caminhos, atalhos, né, diferentes possibilidades de fazer um caminho e de gerar perspectivas. Então, abrimos então Sendarias hoje, com Sendaria 1, que traz então essa conversa com a Silvia Rivera Kuzikank e o Eduardo Schwarzenberg. É isso, né? PCP. E aí eu vou apresentar a Silvia, tá? A gente organizou a fala de hoje, então a Silvia tem, em média, em torno de 40 minutos de fala, e aí depois o Eduardo tem mais uns 15, 20 minutos de fala, depois a gente abre para o público, então fazer as perguntas. Antes de apresentar a Silvia, esqueci de falar para vocês um pedido dela, que é de que vocês possam sentar mais para frente, hein? Que a Silvia estava um pouco incomodada com vocês em cima, então se vocês puderem descer, né, essa proximidade da fala tem muita relação com o processo, né, de pensamento e de trabalho dela, então se sintam à vontade para descer. Agora pode começar. Então eu vou pedir aqui permissão para ler a mini bio da Silvia, e agora também a gente vai ter o apoio da Mariana Barreto aqui como também comentarista, né, na mesa. Então a Silvia Rivera Kuzikank é socióloga boliviana de ascendência aimara e sefardita. Suas obras enfatizam a história sociopolítica da Bolívia, a memória coletiva e a imagem como documento social. Ela foi professora da UNSAM, Universidade Maior San Andrés, por 35 anos, até a sua aposentadoria em 2014. Atualmente, leciona como professora autônoma. E como professora, em um curso de Sociologia, ela foi cofundadora do curso de História Oral Andina, em 1983, juntamente com o sociólogo Tomás Huanca Laura. Durante os anos difíceis do progressismo, ela organizou o coletivo Charri, sede da Cátedra Livre, como professores e alunos da UNSAM, onde ministra cursos e seminários gratuitos. Em 2019, recebeu o título de doutora honoris causa pela Universidade São Luís, Argentina, e em 2020 recebeu a mesma titulação pela Universidade Maior San Andrés, por iniciativa do Programa de Letras. Publicou diversos livros, incluindo Libertério, é isso, não? Artesãos Libertários e a Ética do Trabalho, com coautoria com Zulema Ale. Também Mito e Desenvolvimento, A Viragem Colonial do Governo do MAS, Um Mundo Cherry é Possível, A Sociologia da Imagem, entre outros. Escreveu o prólogo da obra de história oral de Mário Murillo, La Bala no Mata, e do diário de campanha de Trifônio Delgado, Arde Collitas, Carne de Canhão. Em 2010, coordenou a publicação do catálogo dissidente Princípio Potosí Reverso, em torno de uma exposição no Museu Reina Sofia, em Madrid, Espanha. No campo audiovisual, realizou os documentários e doc-ficções Quanichukiwa, Memórias do Futuro, Vutu Valanti, O Irreparável, e a série As Fronteiras da Coca, assim como o filme de ficção Sonho no Quarto Vermelho, os curtas-metragens Fim de Fiesta e Tu Que Me Iluminas
El Fundo Oscuro del Coração, coproduzidos com Mário Arles, que fazem parte de textos multimídia. Em 2024, realizou uma trilogia de vídeos em homenagem ao seu pai, Carlos Rivera Escobar, sob o título Pois todo lo que muere vive, coproduzido com Diego Reveio e Jorge Zamora. Ela se auto-identifica como anarquista e bichorna de 4 netos. Silvia, seja bem-vinda. Fala com você. Boa noite. Há 2 semanas he hecho muitos esforços por um aprendizagem rápido do português. Não falo muito bem, mas vou dizer que é muito grande cenário para minha pequena pessoa. Eu vou definir-me a mim mesma como um objeto étnico não identificado. Esta manta é do norte de Potosí, de uma província boliviana muito destruída pelo capitalismo transnacional. Esta camisa pertenece a un pueblo, Tlahuitoltepec, de Oaxaca, México, ¿sí? Ha sido patentada por la moda de Francia. Esta es sobrevivencia de un pueblo guayú de Colombia. Me disseram que eu devia poner meu chapéu quebrado, fuzil ao lado, como se eu fosse cangaceira. Isto é chinês. Objeto étnico não identificado. É muito sério o que vou dizer, pero há uma pequena parte por respeito a vocês, eu vou tentar falar de minhas ideias. Eu vou ler um pequeno texto. O Cheje não é uma identidade, é um processo de reconhecimento das aporias, paradoxos que existem na subjetividade de cada pessoa, comunidade ou grupo. É uma forma de questionar ideias de pureza contenciosas, a luta contra a polarização binária, ou eres branco ou eres negro, ou eres aimara ou eres crioulo. Eu não gosto dessa polarização binária. Esse paradoxo vive em nossa subjetividade, é adentro, não fora de nossa alma. Ajay es la palabra de Aymara que se refiere a aquella parte del cuerpo que se conecta con todo el cosmos. Es nuestra conexión con totalidad cósmica, pero arriba. Adentro y no fuera que tiene que vivir esas aporías. Parece fácil, é muito difícil habitar na cotidianidade essas contradições. Em nossas sociedades
jerarquizadas no mundo actual nos empurram a uma única autodefinição. Mas no processo de colonização ibérica, antes da formação dos Estados nacionais, houve um cruel processo de extirpação das práticas religiosas ancestrais, com graves efeitos nos corpos, escravidão, exploração e morte massiva das populações indígenas em minas, em fazendas, em comércios longa distância, a mãos dos colonizadores ibéricos. Mas houve lideranças dos povos Aymara e Quechua, que se colocaram em um papel de intermediação e que ao longo de 3 séculos foram criando uma ampla gradação e intermediação, configurando-se sociedades com muitas tonalidades de color, o que complexiza ainda mais a situação são os aportes da população de raiz africana para o trabalho nas minerais de prata em Potosí e outras regiões de los Andes. Desde a chegada dos colonizadores ibéricos, não se pode falar da pureza no sentido étnico nem no sentido cultural. Mas os fundamentos mais profundos da episteme Aymara e Quechua puderam sobreviver nas mãos e sabedorias secretas das mulheres, graças ao machismo dos colonizadores, que não souberam reconhecer que elas eram filósofas, eram guardadoras de sabedorias e de sementes antiguas. Hoje, na Bolívia, Peru, norte de Chile, e na diáspora migratória em todo o mundo, existem especialistas rituais. Existem graças à memória das mulheres. Eles utilizam cruzes cristianas, campanilhas de metal, de bronze e outros elementos como substituto dos antigos recursos para chamar às almas dos ancestros. Não podemos falar de mim como se fosse parte de um povo Aymara. Eu falo Aymara em uma aprendizagem permanente que nunca vai terminar. É uma língua maravilhosa, porque não reconhece gênero gramatical. É um solo modo de falar, adjetivos e substantivos, não é necessário de dizer nós, elas, eles, não há gênero. Todo mundo é pessoa, rato. Então, eu não sou parte de um povo Aymara, eu sou um aprendiz de Aymara. Sou uma pessoa com ancestralidade misturada, em la que coexiste em forma de luta, aporia e paradoxo diversas raízes e ancestros. Tenho uma raiz cusicaqui. A crença de que essa raiz de face aymara é um equívoco. Meus ancestros maternais foram muito malos, muito, como se diz, perversos, viles, porque viveram de exploração, eles se casaram com mulheres brancas, viveram de explorar a seus próprios povos. E hoje, essa rama familiar
esa raíz familiar, no me identifico con ella porque está marcada por un elitismo de clase. En cambio, mi raíz ribera proviene de judíos sefarditas expulsados de España y Portugal desde el siglo XVI. Mi pai nació en un pequeño población de Cochabamba, falaba muy bien el idioma quechua. Tuvo que trabajar cuando era menino de 15 años apenas para ayudar a su familia y pagar sus estudios como médico. Vino a hacer un posgrado en Río de Janeiro. Me enseñó por la primera vez que silla se llama cadeira. Él se valió a sí mismo por sí mismo. Fue una gran enseñanza cuando yo fui adolescente, en contra de mi mamá y de toda parentela cusicanqui. Yo trabajé en diversos pequeños oficios manuales porque no gustaba pedir dinero a mi papá. No libro Sociología de Imagen, eu falei de universalidade do Cheque. Isso significa a possibilidade de aplicar essa ideia a diversos contextos e situações vividas cotidianamente por muitas pessoas no mundo atual. Vou mostrar duas maneiras, uma doble maneira de abordagem de esse conceito. Na primeira sequência, vocês olharão uma pequena amostra das imagens contidas no livro no livro Sociologia da Imagem. La primera es una extrapolación entre pasado y presente, porque la validez de una idea es espacial y temporal. La primera secuencia es una muestra de cómo un capitán inca, do Inca Sinchi Roca, no século XV, se transformó en onza jaguar, ¿no? Para poder entrar na floresta amazónica. Y ficó lá como casado con una mujer chunchu da floresta, que fue conquistado por ella. ¿Cómo es esto? Ya. O sexto capitán que va a transformarse en onza para intentar penetrar en la floresta amazónica. Hoy en arqueología hay muchas pruebas de conexión entre Atlántico y Pacífico, entre el Cerrado y Chiquitanía, entre la floresta amazónica, na Bolivia, na Perú, na Colombia, na todo 6 países, naciones, compartían una sola gran masa arbórea que tiene el riesgo grave de desaparecer pelo capitalismo, pelo extractivismo, por el IRSA, por muchas acciones de capitalismo transnacional, derecha o izquierda, más o menos van por la misma cosa. Pero ¿de qué? Bom, la imagen fala por mí. Yo tengo 3
medias lenguas, 3 medias lenguas. Una media lengua español, castellano, no es de España, es de Castilla, de una parte de España que era imperio, que colonizó a Cataluña, a Euskadi, a toda esa región. Es una media lengua. Otra media lengua es aymara. La tercera media lengua es imagen, porque no consigo hablar completamente las ideas sin os mostrar un poco de conceptos traducidos en imágenes. Esta imagen fue hecha un dibujo de un escritor quechua, aymara, quechumara, compartía 2 lenguas de Andes. Escribió este libro, Primera Crónica, Buen Gobierno, en 1613. Es Huamán Poma de Ayala. Y él era mixturado. Huamán quiere decir falcón, Poma quiere decir puma, león americano. Ayala su parte española. Yo acredito que él reivindicaba mucho más su parte indiana, mas él escribió una carta al rey de España de 1300 páginas con 350 diseños, dibujos, donde cuenta todo, muchas cosas. Entonces, esta es una de las imágenes que me sirvió para hacer una comparación con lo que se vive no presente en el siglo XXI. Esa extrapolación de siglo XVII al siglo XXI es lo que yo quiero mostrar, olhar, para você olhar lo que quiero decir con Cheje. Huamán Poma era un autor cheje. Él escribió a un rey, dice que era cristiano, él era muy cristiano, muy católico. Entre dibujos y texto hay que necesario leer entre líneas para comprender otros mensajes. Eso hizo que la imagen me enseñó a mí de mi padre, que fue un fotógrafo cuando fue a la guerra de Chaco. Sus habilidades de fotografía yo no he heredado muchas, pero sí me gusta todo. Es un olhar. Cuando yo soy muy depresiva, salgo a mirar. Olhar es como hay cielo, hay estrellas, hay muchas cosas que me hacen sentir mejor. Entonces, la imagen como una terza. ¿Por qué he dicho 3 mitades? Porque hay un autor de Iquitos, la selva peruviana, que se llama César Calvo, sobrevivió a guerrilla de Luis de la Puente Uceda, 1960, escribió un libro para se referir a un brujo, a un chamán. Es Ino Moxo. El título de su libro es Las 3 mitades de Ino Moxo, otros brujos de la Amazonía. Una inspiración para mí pensar que no solo hay 2 mitades, sino 3 mitades. Hay una mitad escondida. Bueno, más trayendo esos enseños hasta el siglo XXI,
un gobernante nuestro, boliviano, cocalero, declaró que los plantadores de coca de Chapare, un gobernante, ustedes deben saber que se llama, cómo se llama, y si no saben están muy mal informados. Plantadores de coca debían conquistar as mulheres da floresta do Tignis, território indígena e Parque Nacional Isiborosecure, que os cocaleiros deviam conquistar as mulheres de essa região muito biodiversa para que aceitem a construção de uma longa estrada associada ao grande projeto do Banco Mundial chamado IRSA, Iniciativa de Integração Regional de Sudamérica, Banco Mundial, UNASUR. E o resultado foi a intervenção militar da marcha do Tignis, a qual nós apoiamos em La Paz. O que passou? Está desconectado? De outro lado, de outro lado. Al outro. Soy surda. O Tignis. La región cocalera es pintada en rojo. ¿Por qué? Rojo, ¿no? Vermelho, porque representa a incendio, a fuego, que bate todos los árboles para sembrar coca. A carretera debía atravesar por o medio de parque os chimanes, yuracarés, mojeños, tres povos indígenas que habitan el parque, son povos itinerantes, no tienen un territorio fixo, mas esa estrada son los ríos, entonces no necesitaban a carretera, ellos van por los ríos de Isiboro, Secure y otros muchos ríos. El medio de parque alberga muchas especies, muchos animales. Evo Morales quería que los cocaleros enamoren a las mujeres, a convencerlas como si ellas fuesen tontas, estúpidas, para que sí, a carretera, yo enamorado de un cocalero. No, la furia, la indignación de esas mujeres, nos incluidas, nos a La Paz, ¿no? Sentadas 30 días en el suelo, durmiendo las noches frías, esperando que pase ese horror, llegaron a La Paz. Llegaron malheridos, llegaron muchas imágenes muy tristes. Yo puse esa imagen porque sangre siempre dice cosas, pero también sangre y vermelho es sangre y vermelho es fuego. Yo acredito que son imágenes que querían hacer un impacto de solidaridad en la ciudadanía. La recepción de la marcha, após 3 meses de estar detenidos por la policía, pegados, maltratados por los militares, llegaron a La Paz. Para mí es una simbolización de la conexión entre la nieve, dos montañas de mi ciudad. Al fondo se ve o Illimani, que es la montaña más sagrada de toda la región de Altiplano, región de Perú, norte de Chile. Todos, muchos chamán ven a pedir agua, pedir bienestar,
al Illimani, a la montaña sagrada. Las plumas de Guacamaya son a la vez ese nexo invisible, antiguo, entre alturas y Amazonía. Es un nexo que está en el corazón de todos quienes hemos luchado contra extractivismo, destrucción, no solo de humanos, también de plantas, porque Episteme Aymara y Quechua y de muchos otros pueblos indígenas consideran que los objetos tienen vida y pueden hablar con los humanos. Montañas, ríos, pedras pueden hablar con humanos. Conozco muchas personas que han comprendido muchas cosas importantes de mi vida hablando con ciertas pedras de rayo. Pero agora eu quisiera proyectar unas dos imágenes más dos imágenes, para dar un ejemplo un tanto más alegre de extrapolación espacio-temporal. Na terça-feira de anterior semana fuimos con Mariana y Eduardo a un museo de arte de São Paulo y recollimos dos imágenes que ilustran a mesma idea. Rafa Rafa B. Queer. Eso es para mí un ejemplo de la posibilidad de comprender la idea do Cheje en un contexto brasileño, paulista. Una mujer afrodescendente mostra seu corpo atravessado pelas flechas referidas às modas e aos modelos hegemônicos de figura aprisionadas pelos dictados da moda. Numa referencialidade sutil, ela compara a sua situação com a de um santo mártir da Igreja Católica. São Sebastião, martirizado. Que? Vou voltar às mesmas imagens duas vezes. Martirizado é mártir culpabilizado de sua cristiandade. São Sebastião apresenta como vítima. Entanto, Rafa B. Queer libera-se e libera a outras mulheres da prisão do corpo normativo. É muito hermosa essa mulher. Todas as flechas são cinturones de medida de 90, 60, 90 corpos muito atrativos para olhar masculino. A moda, ela se liberta porque de seu corpo nasce un octopus, no sé qué se llama. ¿Qué? Un pulpo. Es capaz de tener muchos brazos, abrazar muchos hombres o mujeres. Ella, con esa imagen, liberta-se, supera el discurso de victimización, que es una de las cárceles más profundas para mujeres, indios, negros, oprimidos, trabajadores, todos callados, todos agachados. Todo un mundo tiene valor, la libertad y la solidaridad no son un patrimonio de una clase o un grupo o una academia. Yo agradezco mucho a Jonathan y Cristiano que me han ayudado y todas las personas que han
barrido este espacio, porque gracias a él estoy falando. Y también cuántas cosas arquitectos, pedreros han hecho estas maravillosas construcciones. Entonces, voy a terminar con un último tema que se relaciona con la idea del taki, el camino. Y el camino, que es la temática del SESC, de este fase de actuación de SESC, el camino, taki, es una palabra polisémica, puede asociarse con múltiples significaciones. Taki es un camino, pero taki con una I es una danza. Caminar danzando es también una unión entre cuerpo y tierra, y también unir la idea de un katu. Ambas se unen en fiestas, ferias, peregrinaciones, y combinan la posibilidad del sufrimiento con la posibilidad de la libertación a través de invocación a ancestros, a aquello de santificado por la Pachamama, que es todo o que es vivo, es viviente, no sus cuerpos en la tierra. Abajo de todo cemento hay tierra. No es muy fértil que se diga, pero hay tierra. Entonces voy a terminar con la última imagen, para que esa es una virgen católica que es a la vez un ser. No se puede mirar mucho detalle, pero si uno acerca mucho puede ver gente bailando, gente subiendo al cerro como si subiera a las entrañas de una mãe que va a proteger a ese minero que va a sufrir dentro de la mina y va a llorar y posiblemente va a morir. Mas ella es una eje entre católico y ancestralidad andina, porque hay huipalas, no sé si ustedes conocen, símbolos como de multicolor, de banderas que utilizan mucho los bolivianos en diáspora migratoria. No es la única forma de la bandera. Huipa, huipa, huipa es un jeito, no es un objeto. Es un modo de diálogo con el viento, o mal, o maligno. Aquí hay huipalas blancas, porque blanco es color da morte. No es negro, color da morte. El color da morte es blanco. Por eso la gente no va a los hospitales, ¿sí? Porque hay señal de muerte en la medicina alopática. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. A nuestro comentarista fugiu. Tá bom, obrigada demais, Silvia, pela fala. Obrigada. Muito enfim, várias questões fui anotando aqui, e te ter como referência para essa edição de frestas nos dá muita alegria. Agora eu vou chamar, então, apresentar o Eduardo, que vai fazer uma fala afetiva, como a gente conversou aqui. Então, brevemente apresentando. Eduardo Schwarzenberg é boliviano, sociólogo, fotógrafo e músico, mestre em estudos culturais pela Universidade de São Paulo,
e atualmente é doutorando no programa de Mudança Social e Participação Pública na mesma universidade. Integra o grupo de estudos e pesquisa em História Oral e Memória e o coletivo de pensamento e ação livre Coletiva Tchehi. Seus campos de pesquisa envolvem migração, arte, fotografia, direitos autorais e música. É coautor do livro Princípio Potosí Reverso e foi diretor do jornal La Puerta del Sol. Atuou como diretor da Escola de Artes do Governo Municipal de El Alto, em Bolívia, e foi membro do Conselho das Culturas da cidade de La Paz. Ao longo de sua trajetória, publicou artigos, crônicas, reportagens e colunas de opinião em diversos jornais da Bolívia. Então, Eduardo, obrigada. Obrigado, Luciana. Obrigado a todos, todas. La verdade é que eu estou muito feliz de estar aqui em Sorocaba e estar aqui junto a Silvia, minha professora. Como falou Luciana, eu vou fazer um comentário afetivo, né? De começo me falaram, você tem que fazer um comentário crítico. Mas eu acho que, bom, Silvia falou tudo e eu não poderia falar coisas estando aqui a professora. E eu acho que seria mais interessante também para vocês falar sobre esse TAC que temos juntos, né? Um TAC que tem tipo como um começo e também como uma atualidade que nos uniu este livro que se chama Princípio Potosí Reverso, né? Mas este livro é tipo fruto de muitas serendípias que aconteceram em nossas vidas, porque a Silvia, como vocês sabem, escreveu o livro Sociologia da Imagem, né? E a Sociologia da Imagem surge na Universidade Maior de San Andrés, né? Eu passei, quando estava na universidade, essas aulas com a Silvia. A Silvia foi minha orientadora de dissertação, de tese de licenciatura. E, como falou a Luciana na minha apresentação, eu sou fotógrafo também. Mas eu nunca houvesse sido fotógrafo se não houvesse passado essas aulas, porque eu não tinha nem câmera quando eu cheguei às aulas com a Silvia. E só aí entendi que, bom, o tema da fotografia não era solamente o registro de algo, coisas estéticas, sino que podia se tornar um instrumento muito importante de análise, né? E pensando nisso, eu queria colocar uma imagem. Isso, porque eu estudo migração, né? É uma foto que eu fiz pensando nessa ideia que a Silvia fala sobre o Tchehi. Talvez vocês possam interpretar onde está essa densidade, né, conceitual. Mas eu queria começar falando principalmente sobre essa ideia da política afetiva, né? Que é a política que move nossa coletiva Tchehi, a partir de uma micropolítica, né? Essa micropolítica da afinidade e de criar esses caminhos que agora, quando Silvia está estes dias em São Paulo, se pode ver essa situação de amizade em las pessoas que chegaram junto com Silvia e que estão dando um apoio para ela aqui na cidade de São Paulo, nessa ideia de amizade, pessoas que já passaram a Cátedra Livre na Paz, né? Uma delas é Mariana, mas também eu queria falar sobre Mônica Huanca, né? Que é onde ficamos 3 dias, na casa dela, em Piracaia, e também Carolina Velázquez, que muitos de vocês devem conhecer, era uma grande artista, né? Então, E Karina também. Então, eu queria falar um pouco sobre estes dias que eu passei junto com Silvia, em que bastantes coisas que conversamos sobre nossas atividades juntos na universidade, em lo que foi
de todo el proceso de Príncipe Potosí Reverso. Y en estos días yo pude ver esa situación de la Silvia, que ella falou en esa idea de la autodefinición y la idea de que es difícil el tema de encasillar a alguien respecto a una cosa identitaria y demás, ¿no? Yo veo a Silvia como una persona, inclusive ella falou el otro día para otra profesora antropóloga, la Ana Lúcia, como la Silvia es una persona con una curiosidad infinita de entender todo. Él está siempre aprendiendo y también está siempre enseñando. Por eso ella siempre está leyendo libros, mas también está leyendo las estrellas, está leyendo las personas y siempre está haciendo sociología de la imagen. El otro día, cuando llegó, estábamos en la casa de Mónica y estábamos hablando, acho que sobre mi tesis de doctorado, que con sorte voy a defender. Me falou, olha aí, y era la lua y el sol, los dos podíamos ver. Y claro, né, ahí yo comprendí muchas cosas, esa idea de la visión que tiene la Silvia, de estar leyendo todo. Entonces, pensando en eso, yo quería mostrar una imagen que yo acho que, más que las palabras, es una imagen que define mucho a Silvia, que ela falou também agora dele, né, que é Guamampuma da Ayala. E é uma imagem que, bom, eu sou índio, que é ao mesmo tempo astrólogo e poeta, e que conhece o curso do Sol e a Lua. E como Silvia escribe en el libro Un mundo cheque es posible, ella fala sobre eso, que es la persona que habita en un espacio taipi en el cual conviven la dimensión espiritual y material, y cuyo caminar es guiado por el aforismo Aymara Kinara Tasi Sarka Pasillani, que quiere decir caminar cargando el futuro en las costas y olhando para el pasado. En las conversas con Silvia, ella me contaba que muchas cosas por las que pasó en la vida, ¿no? Ella pasó por la tragedia de lo que significa la dictadura, la violencia, la pérdida de muchas cosas, muchos libros, inclusive trabajo que era su disertación de mestrado, y también muchos años en exilio y afastado de su familia. Y en la democracia, ella también perdió la posibilidad de seguir dando aulas en la Universidad Mayor San Andrés. Mas tem una cosa que la Silvia no perdió, y ella dice que no pueden robar a ella, como es la memoria, ¿no? Su memoria. Y fue gracias a esta memoria que la preservó como una fuente de resistencia, como su mayor fuente de resistencia. Y también fue lo que ha movido a actuar para preservar la memoria de aquellas personas que siempre fueron excluidas metódicamente por la historia oficial. A raíz de eso, y también por la falta de representatividad y la indignación por una izquierda que falaba do índio, mas que no entendía o índio porque no sabía lo que la aymara, ella decidió muy joven ir al área rural a dar aulas a una escuela como profesora. Y ella en ese lugar aprendió aymara. Otro día me falaba que él aprendió no solo con los hombres o con las mujeres, aprendió con las crianzas. Él enseñaba y después las crianzas enseñaban para ella en el momento del espacio, ¿no? entre las aulas. Mas além de las palabras, como vocês pudieron ver, él aprendió una cosa potencial de la filosofía que tiene o aymara en las palabras, ¿no? Y fue la raíz de todo este conocimiento en la que ella comienza a trabajar ya en la universidad con un grupo de intelectuales estudiantes aymaras. En ese rescate de la memoria crean el taller de historia oral, ¿no? Con el que hicieron muchos trabajos en la década de 80.
fizeram grande trabalho, como foi a trajetória do cacique Santos Marcatola e os caciques apoderados, quienes lutaram na Federação Operária Local, la FOLO, e que também tinha a asa das mulheres organizadas, como foi a Federação Operária Feminina. Também, depois, escreveria livro que foi também muito conhecido, como foi Oprimidos pero no vencidos, la lucha del campesinado aymara y quichua 1900-1980. En el libro la destaca principal las luchas del campesinado y la constitución ideológica de un movimiento que fue el movimiento catarista, inspirado en la memoria longa de lo que fueron las luchas de la insurgencia indígena liderada por Tupac Katay en la época século XVIII, cuando fue la dominación española, y en la memoria corta representada por la Revolución Nacional de 1952, ven también como las formas por las cuales su Estado creó la idea de un supuesto mestizaje, diluyendo la identidad indígena y también su potencial político. También ese libro sirve a hablar sobre los tres horizontes en los que el colonialismo se ha reproducido dentro ya del Estado, ¿no? Como fue el periodo liberal, el periodo republicano y el periodo popular. Y como Silvia también mostró algunas fotografías, podemos indicar que también se continúa reproduciendo actualmente en el nuevo periodo que es la plurinacionalidad, ¿no? A partir também disso, Silvia vai falar uma coisa, agora que se fala muito de lo decolonial, ela diz que lo decolonial é uma moda, lo pós-colonial é seu desejo, e lo que ela prega é justamente lo anticolonial. E sobre isso vai escrever livro, né, em 2010, que é e onde aparece a palavra, ela falou que já tinha aparecido em artigo que ela fez em livro, em periódico, em jornal, mas é livro Cheque na Caja Ujewa, uma reflexão sobre práticas e discursos descolonizadores. E nesse livro ela vai explicar muitas coisas, mas há algo que me ficou muito em minha mente, que é a ideia do triângulo sem base, né? Explicando que existen imperios pequeños dentro de los grandes imperios, y uno de esos imperios pequeños representa la academia. La academia en el cual tipo de intelectuales que vivieron su proceso marxista en París y que ahora viven su proceso decolonial en oficinas de luxo en la Universidad de Duke, ¿eh? Y un triángulo sin base porque en esta intelectualidad de una élite, ellos trabajan sobre pensamientos criados a partir de un contexto y con un potencial político, un contexto en que você conversa con las personas, conoce y toda una cosa de reflexión, más de activismo. Y ellos pegan esas ideias e eles vão devolver uma coisa muito mais universalizante e generalizante, e em inglês. E depois, as pessoas que escrevemos sobre alguma coisa, temos a obrigação de citar a eles, e não citar aos intelectuais da região, nem de outras regiões, né? No mesmo ano, se vai publicar este livro que já falei, Princípio Potestade Reverso, en el que fue el comienzo de un trabajo que surgió en la universidad a partir de la sociología de la imagen, de la aula de sociología de la imagen, y a partir de un grupo que comenzó siendo el colectivo 2. ¿Por qué el colectivo 2? Porque en La Paz existe una línea de ómnibus que tiene ese nombre y es muy antiguo. Y ese colectivo llegaba y llega hasta onde está o Tambo. O Tambo é o lugar
onde a coletiva Cheque realiza as diferentes atividades, desde o cultivo de produtos para autoconsumo, mas também como atividades artísticas, culturais, e onde 2 vezes ao ano se realiza a Cátedra Livre, né? E a coisa metafórica linda da ideia do coletivo 2 é que, ao ser um coletivo ônibus, as pessoas podiam subir e descer quando eles quiserem, mas quando estão dentro do coletivo, todos estávamos juntos e trabalhamos por isso, né? Então, muitas pessoas que estiveram no coletivo já não estão e outras chegaram e estão trabalhando agora neste grupo. Eu fui parte dele como cofundador no ano 2010, a partir deste livro Princípio Potosí Reverso, né? E este livro traz uma coisa bastante importante. O livro surgiu com a ideia de, como muitos europeus ou outras pessoas que tentam falar pelo outro, né? Refletir sobre a situação do outro. E o livro surge sobre a ideia de europeus que tentavam criticar o colonialismo atual em algumas partes do mundo a partir de lo que acontecia em Potosí. Mas também eles desejavam levar as pinturas coloniais da Bolívia para a exposição que eles iam a fazer. Mas aconteceu que o caminho que tínhamos com eles reproduziram o colonialismo que eles pensavam criticar. E isso é algo que está muito em paralelo com o outro livro, não? A ideia de querer falar por el outro, né? A ideia de querer representar. Então, eu, para ser breve, só desejaria dizer isso, dizer que Silvia me convidou para dar com ela a aula de Sociologia de Imagem em janeiro, e eu achei uma experiência muito linda e um honor, né, estar com a professora outra vez, porque é a segunda vez que posso estar com ela nesta situação, além de quando apresentamos o livro. E nessa experiência que eu tive aí em oitavo, novamente, compartilhei com todos, vi a importância que está tendo e está crescendo a partir dessa micropolítica que tem a Cátedra Livre, né? Muitas pessoas que participaram este ano eram de diferentes países, tinha pessoas do Uruguai, da Argentina, Colômbia, Espanha, Itália, demais, né? Isso, e diversas cidades e demais, né? E como a Silvia fala em Sociologia da Imagem, a Sociologia da Imagem é uma metodologia de construção e também uma indisciplina, né? Então, muitas coisas do que foi na universidade agora mudaram muito. Agora tem um esquema que ela trabalha em lo que é toda a cátedra, né? Está basado no que significa a serendípia, como expliquei, para mim na serendípia, na turbulência, no palimpsesto, e ao final uma constelação. E todo está realizado nessa ideia de um autoconhecimento, mas também é um conhecimento coletivo, né? E agora, esse mundo cheio que a Silvia fala no livro, eu vejo muitas coisas que estão acontecendo, performance, música e diferentes grupos coletivos que também estão lutando igual que lutam no seu coletivo. Bom, obrigado. Una pequeña adición a tudo isso. Eu me pongo um pouco incômoda quando escucho tantas boas coisas de mim. Uma pequena adição é que a palavra chefe me foi ensinada por um escultor, Aymar. El escultor, mientras esculpía una serpiente, eu filmava um pequeno video de sua história, porque ele perdeu uma filha desaparecida pela ditadura. É uma história um pouco longa, pero ele criava a imagem de uma serpiente. Víctor Zapana
Aymara, falante de una versión muy antigua de Aymara, era mi admirable profesor. Él, la primera vez que faló de esta idea, ¿sí? O vemos personas que somos duales, de arriba y de abajo, de hombre, de mujer, de tierra y de fuego, de mundos subterráneos y también de a las fachas del mundo cósmico de arriba. Él fue quien dijo por la primera vez el título de mi primer libro famoso. ¿Ya? Agradezco a su memoria, a todas las enseñanzas. Esa serpiente hoy parte del ecosistema, microecosistema do Tambo Colectivo, donde hacemos muchas cosas de diferentes tipos de cosas. Gracias. Obrigada, Eduardo e Silvia, né? Complemento, Eduardo, por trazer, enfim, né, essa apresentação tão generosa, tão afetuosa, né, tão sincera sobre a relação de vocês, foi muito bonito. E eu acho que também, né, Mariana, acertei. Mariana aqui, que veio compor a mesa, enfim, né, de última hora e não pode ficar sem falar, né? Então, Mariana, eu acho justo que você pudesse comentar, enfim, um pouco como foi a sua experiência lá acompanhando a Silvia e o Taller, né? E, enfim, puder contar um pouco pra gente, acho que seria interessante. Então eu vou me apresentar, gente, desculpa, né? Eu vim, nem era pra estar aqui. Mas eu conheci a Silvia na Cátedra Livre, né, que é o curso que ela dá de um mês, né, que a gente faz presencialmente em La Paz, no Tambo, que é esse espaço do coletivo Cherre, da coletiva Cherre, em La Paz, de autogestão, né, bem interessante para você ter a experiência, né, de ver um espaço autogerido, né. E aí eu fui fazer esse curso com ela, né, da Sociologia da Imagem. Eu ia voltar em um mês, né, que é a duração do curso, mas eu acabei ficando um ano, porque eu fui convivendo com a Silvia e a Silvia foi uma escola, assim, né, cada momento, assim, conversando, é uma biblioteca realmente de sabedoria, né, por isso que eu fiquei até um pouco emocionada aqui, né. Porque quando o Eduardo estava falando da trajetória da Silvia, porque é muita estrada, é muito caminho para chegar até aqui, né? Então eu tive a oportunidade de acompanhar um pouco do projeto, né, do Tambo, e a gente também trabalhou juntas, né, na revisão técnica dos 2 livros que a gente vai estar vendendo lá fora depois, que é o Sociologia da Imagem e o Mundo Cherre é Possível. A gente tentou... Então, a gente fez uma tentativa de trazer para o leitor brasileiro uma tradução mais delicada, né? Porque existe, que nem você estava falando sobre as terras altas, né, dos Andes e as terras baixas, que existe às vezes um desconhecimento das particularidades das culturas andinas. Então muitas dessas coisas não podem se perder, né, na tradução. Então a gente fez questão de fazer um trabalho bem detalhado das notas, enfim. É dessa maneira que eu me aproximei da Silvia. Mas enfim, né, a gente está aqui para ouvir um pouco mais dela, né? Então vamos lá, né, gente? Obrigada, né? Acho que fazia todo sentido você também participar dessa noite. Quero agradecer. Quizás el público quiere decir algunas cosas. Sí. No hemos dado mucho tiempo
Excuse muitas palavras. Exatamente, abrir agora então a participação de vocês. Não sei se alguém aí já tem alguma pergunta, queira já se manifestar, fazer alguma pergunta. Silvia, levante a mão, a Cibele está ali, tá com o microfone, vai até você. Alguém? Ali tem, tá. Cibele, tem uma pessoa ali. A Ana está ali. Quem tiver mais alguma pergunta, também pode levantar a mão que a gente já vai fazendo a sequência. Boa noite, Silvia. Eu acho que eu vou pedir, como a gente tem pouco tempo, só para você comentar como desenvolver um estado agregário que esteja entre essas passagens que a gente tem que fazer, e eu acho que num país como o Brasil a gente habita, se você habita só um mundo, você não está olhando para o lado, porque é muito fácil que a gente tenha que viver entre mundos e que a gente se sinta que perdeu a ideia de um lugar. E a gente passa muito tempo, às vezes, em busca da definição desse lugar que seria o nosso, ou seja por caminhos dos ancestrais, ou seja por caminhos da comunidade ao redor, ou seja numa profissão. E hoje em dia, com esse capitalismo individualista, de você conseguir definir cada vez mais potências e forças individuais para te dizer o seu lugar numa terra que é tão machucada de meias línguas, você traz uma perspectiva de meias línguas como uma travessia que a gente pode viver, mas ela é muitas vezes muito dura, muito triste, muito solitária, né? E se você andou por esses caminhos e defende esses caminhos, você acha que tem alguma dica, algumas ideias de como fazer essas travessias? Porque às vezes se identificar com algumas coisas, pode ajudar a gente a não morrer nessas travessias, assim. É muito duro às vezes transitar, deixar coisas para trás, habitar um pouco a academia, um pouco a arte, habitar um pouco um trabalho como professor numa escola pública e você perde outras coisas. Enfim, são travessias que são escolhas difíceis de se fazer, né? E se você quiser falar de como viver mais essa travessia sem sofrer tanto, seria bem legal. Como você chama? Desculpa. Ana. Se você puder fazer uma síntese assim, desculpa. Não, é só porque eu quero repassar para ela, e aí eu entendi a sua ideia, mas eu queria só uma síntese. Tá bom. Acho que como... Vai fazer uma síntese. Quando a gente escolhe valorizar, habitar meias línguas e viver em travessia, a gente também às vezes se sente muito só nessa travessia, porque a gente tem que falar com pessoas muito diferentes, assim. E aí seria um pouco de como lidar com essa solidão também da travessia. Ella cree que la cosa de vivir entre mundos a veces es un poco solitaria. Entonces, ¿cómo hacer la caminada? Acredito que eu entendi que é uma espécie de solidão na trajetórias de pessoas que caminham no mundo moderno. Como você has ouvido, sei que dijo Eduardo, Luciana, he hecho muchas cosas muy diversas, pero no tengo lugar. No puedo me fijar en un solo lugar. Acredito que arte, el mundo del arte, es quizás un refugio da solidão,
cuando puede ser dialogado entre afinidades, no de parentesco, afinidades estéticas, afinidades afectivas, puede ser diferentes edades. Yo tengo mucha afinidad con jóvenes que están sufriendo, porque yo ya pasé por eso, ¿no? Mis hijos y mis nietos sufren el mundo moderno. Entonces, acredito que buscar un espacio de conectividad no digital, no de longo, sino cara a cara, face a face, ayuda mucho a encontrar una de las características de la cátedra libre, porque la desventaja de no tener lugar es que chao de la universidad no comprendió que imagen era algo para la sociología. Yo soy sociólogo, entonces no era posible. Sociología, clases sociales, Estado, y un anarquista no puede estar metido con el Estado, salvo para destruirlo. Entonces era muy difícil. La desventaja es claramente económica, ¿sí? Y la ventaja es la libertad de creación, libertad de conocimiento de personas que han salido de la escuela, postdoctorados, unidos en una misma espacio que es Otambo colectivo. Había en la anterior versión, había una joven de 21 años, había un actor de teatro altamente calificado, director de un museo con doctorado y todo, y se sentaron juntos, porque nadie sabe todo. Todos, esa es una máxima anarquista muy linda, dice, nadie puede enseñar a nadie, nadie puede aprender de nadie, todos nos enseñamos y aprendemos los unos de las otras personas, porque cada persona es un mundo para aprender, y también hay cosas que yo no sé y que yo aprendo de las personas más humildes do chá de la vida. Ellas muchas veces me han dado lecciones de dignidad, de no victimización, de saber, respeto a diferencia, cosa que muchas veces las universidades nos hacen esquecer. Acredito que buscando afinidad cara a cara en el arte es más posible. Es para mí un refugio de adversidad. Mais alguém? Tem uma mão levantada aqui na frente. Boa noite, sou a Ari. Eu acho que eu vou desviar um pouquinho só do assunto. Eu pesquisei sobre o cuscuz. O cuscuz no Brasil é um prato que vem do milho, mas o nome, ele vem de África, e no noroeste da África ele é com trigo. E por conta dessa pesquisa eu me deparei que aqui... Desculpa, a gente pode fazer aos poucos, porque aí ela vai acompanhando. Pode ser? Ela vai traduzir. Aí eu vou falando. É porque ela não consegue fazer leitura labial de longe, né? Então eu posso ir falando. Ah, então eu posso falar mais rápido? Aí eu vou só montar no discurso. Só esperar o... Só esperar. Es que estoy pidiendo que hable despacio para que yo pueda hablar contigo. Un poco más fuerte, un poco más despacito. Estaba hablando de cuscús, que es un plato hecho de maíz. Y el nombre es árabe. Africano. Sí, Africano. África árabe, bereber.
E, perdão, aí você ia falar? Assim, só contextualizar. No Brasil, esse prato se popularizou por conta dos colonizadores portugueses. Em Brasil, este prato se ha popularizado pelos colonizadores portugueses. Porque, diferente dos outros países daqui de Abya Yala, no período em que o prato veio para cá, esse prato não chegou na Espanha, na Península Ibérica, por conta da Santa Inquisição. Mas onde eu quero chegar é que aqui a gente tem a festa junina, que a colonização trouxe que é uma festa católica, dos santos católicos. El cuscuz. Sim, ela já captou. Não, mas o que eu quero vai saber... chegar uma cosita mais. O que eu quero saber é que, assim, aqui é a festa junina e é o ano novo andino amazônico. Sim. Aqui... La misma festa que hace harto cuscuz, es la fiesta junina, que es al mismo rato que el año nuevo andino. Entonces, vamos a ver qué va. Aí, tentando resumir, aqui é muito forte o milho, a batata, o amendoim, aqui nesse território. Eu queria saber como se dá os povos andinos, quais são os pratos fortes lá, os alimentos, e se nesse período do ano, né, que é junho, existe essa festa também ainda, e como é lá. E quais são as imagens que perduram aqui? A fogueira, as bandeiras, né, as bandeirolas. O que há de imagem lá nesse período? Tem São João lá também. Há fiesta de San Juan em los anos. E ella te pergunta de las comidas, porque dijo que aqui comemos papas, maíces y maní. Y claro. Quiere saber qué imágenes siguen en este año nuevo, como la fogata, cosas así. Não, é muito ridículo o que passa, porque os estados são ridículos. Os estados proibiram San Juan porque por razões medioambientales. O siguiente mes ellos mismos estaban quemando a Amazonía. Entonces hay paradoxos lá. Pero hay conexiones muy interesantes. Ejemplo, Kurdistán, yo admiro mucho a pueblos sin Estado. Kurdistán es uno de mis amores, ¿ya? Rojava y todos esos lugares. Ellos fueron agredidos muy fuerte por su religión zoroastriana, que era culto al sol. Su fecha el solsticio de verano. Entonces hay muchas conexiones con los astros entre diversos pueblos, y yo acredito que muchas cosas, el estómago tiene sabiduría propia. Cocina es un arte apropiado por los chefs. Las cocineras, ellas son las que han hecho las mixturas. Aprovechando el tema cuscús, quiero mencionar a Cadiz Fares, que no está aquí, teniendo su bebé. Ella es parte del equipo curatorial de CESC, de un proyecto que tenemos como colectivo. Cuscús nos salvó la vida cuando fuimos con Eduardo a Madrid a presentación de este libro. Quisieron darnos fichas de comida gratis. No había plata, no había dinero. Entonces salíamos a buscar. Un fato os guió a tiendas árabes. Muy delicioso cuscús. Entonces,
hay que pensar que la comida chatarra, llamamos chatarra a la comida de hamburguesa, Coca-Cola. Súper procesada. Súper hiperprocesada, masiva, no, porque la misma compañía tiene una rama por hacerte enferma, la misma compañía tiene otra parte para darte o alopáticos y pastillas para curarte, el círculo vicioso de todo tipo de malestares psíquicos, físicos. Entonces, para mí, toda acción humana tiene una dimensión de arte. El arte de tener bebés, el arte de criar, el arte de tener cuidado con las cosas, el arte de mirar, todo tiene algo que enseñar. Y muchas veces las crianzas saben más que nosotros, porque ellos han aprendido el idioma de sus pais sin gramática. Saben cómo hacer conexiones y conectar todo con todo. Es parte de este aprendizaje de lo cotidiano, porque es lo cotidiano y no solo la biblioteca que la sabiduría se incorpora en nuestra experiencia y puede ser compartida. Es muy importante a fala entre amigas, entre afines, entre quienes hacen una maestría. Mi principal consejo a los tesistas es: escribe como tú falas. Después tú corregirás, meterás bibliografía, que Bourdieu, que no sé quién, ¿no es cierto? Después verás la bibliografía de tu tutores, dirás, esto va, esto no va. Pero primero, pensar, falar, primero pensar, falar, escribir, no al revés. Primero mirar, después teorizar. Eso me han enseñado mis estudiantes, los que no podían hablar bien el castellano, el español. Ellos me enseñaron bases fundamentales de pensar aymara, porque venían del campo y no podían y siempre estaban mal, hasta que entendí sus dificultades de traducir pensamiento a palabra a escrito. Y después de ese recorrido fueron las mejores tesis, ¿sí? El Julio César Mita, mucha gente me enseñó, mis estudiantes. As duas últimas perguntas, né, Sibeli? Então temos as duas pessoas que já estão inscritas, acho que é mais uma pessoa ali. E aí, então... boa noite, eu fui aluna da Silvia, conheço a Luciara. Ai, foi minha professora, deixa eu falar que eu estou emocionada que essa professora estou aqui. Ela, Janet? Sí. ¿Cómo estás? Ela nasceu de Beni? Sí, soy boliviana también, soy boliviana. Então, queria super parabenizar essa Trienal maravilhosa, recuperar essa memória caigangue, que é uma memória cheia de muito sofrimento e muita questão, e esse processo curatorial, que é um processo contracolonial, que eu acho super maravilhoso, e acho que o convite para a Silvia foi incrível. E, na verdade, eu estou super curiosa para saber, porque vocês tiveram um processo curatorial no Reina Sofia, e que, digamos assim, para quem estuda um pouco a história da arte, foi um marco em termos curatoriais da América Latina. Por quê? Eu não sei se posso estar equivocada, mas vocês falaram não. Há um processo... Voy a hablar en español para que me entiendas mejor.
Você quer chegar mais aqui, que aí ela pode fazer a leitura? Sí, ¿me estás escuchando, Silvia? ¿Está escuchando bien? No. Sorria cera, Cera. Vem cá, por gentileza. No, aquí, ¿me escuchas? Ay, qué linda está. Wow, has cambiado. Producto de un cáncer que ya vencí. Sí. Entonces, quería preguntarte porque, miren, ellos fueron curadores, perdón. Eles foram curadores convidados para como se chamava? Príncipe Potosí. Sí. Então, a gente estuda essa curadoria como um marco para a América Latina como um todo, porque é pela primeira vez, pelo menos que eu conheça, que eles falaram não para um processo que eles não estavam de acordo, pelo menos é assim como eu entendi. E essa é uma curadoria também que mais ou menos se inspira em uma coisa parecida, coletiva, muito parecida com a da Silvia. O que queria perguntar-te é sobre tua experiência curatorial. La primera vez que escuché que yo hacía performance era en un encuentro de performance política en Bogotá. Eu faço que sempre fazia. Sueli Rolnick vino y me dijo: qué bonita tu performance, porque yo tenía mis trenzas, mi mercadito, mi mercado, mi feria y todo, y yo pensé que curadora era de curar, de sanar. No, yo decía, yo prefiero ser curandera que curadora. No entender hasta hoje muito bem, até que conheceu Cadi, Luciana, Heloísa e todo mundo que agora dicho, vou fazer performance, mas não curadora, porque ainda não compreendo o que é que faz a curadora. Não entendo bem. É que é falta de experiência de mundo de arte. Mundo de arte me parece a mim que também está fechando-se a certas hierarquias. E eu luto todos os dias de minha vida contra as hierarquias do cotidiano. En el bus, el maltrato de padres a hijos, de personas que piensan que saben contra no saben. Me duele mucho esa deriva jerarquizante del mundo actual. Para mí el arte de resistir es resistencia a las jerarquías, a las injusticias, a las insolidaridades, a los desprecios coloniales. Es el mayor acto de arte que yo puedo hacer, y eso curaduría no va con eso. Pueden me contratar como payaso. A gente tem mais 3 perguntas, vamos só pedir brevidade para a gente conseguir ter a escuta atenta de Silvia. Silvia, hola, ¿qué tal? Por fin un varón. Ahora, a gente vê... Porque soy sorda, prefiro estar cerca. A gente vê, né, que no mundo a direita está com muita força, a esquerda vai para o centro. Há alguma saída que dê para fazer
anarquista, ou que é uma solução para os problemas da gente? Muchas gracias por corta pregunta. Eu sou ambidextra. Eu tenho uma atividade porque eu techo, cocino, por tecido e por tudo. Faz importante usar esquerda e direita. Eu acredito que falsa oposição porque é pendurado, nós somos pendurados da Assembleia Francesa de termidor da Revolução Francesa, da Revolução de França. Vienen uns deputados sentados na esquerda e os deputados sentados à direita. O centro é muito bonito, mas não é centro político, é micropolítica contra a dualidade, contra a polarização, contra a violência de essa polarização. Eu vi uma película antes de vir aqui. É muito dolor para mim, muito dolor. Oposição à esquerda, à direita. Não vou falar de política brasileira, porque não sei, mas a película Apocalipse no Trópico foi uma aprendizagem de por que não é bom a polarização. Micropolítica busca não em meio, sino abaixo. Abaixo, arriba. Abaixo, no chão da sociedade. Aí é onde pode fazer alguma coisa. Mais alto, tudo está cooptado, destruído. Podemos, como um pequeno verme, penetrar paredes e penetrar edifícios, como pequenos restos de vida frente à morte. Esses vexam hacia o edifício de capitalismo transnacional. Essa é minha pequena, porque eu vou morrer, 76 anos, o último tramo de minha vida, me preocupam meus netos, polarização não vai fazer bem, violência não vai fazer bem, e seguir choque, buscando salidas de macropolítica. Não acredito na macropolítica. Hoje, mau momento do mundo. O mundo atravessa por muito mal. Como fizeram os animais, os bichos, para sobreviver incêndios, todos se meteram baixo terra e esperaram, invernaram e florescer nova vida. Eu tenho fotos de minha filha, que é bióloga, rescatando uma plantita com 3 mulheres de Colômbia, e ela está mirando nascer de novo uma pequena plantita que vai a produzir árvore e algum dia vai, quizás, reproduzir uma pequena floresta. Essa é a minha resposta contra a macropolítica. Micropolítica. Mal momento. Para malos tempos, para grandes problemas, pequenas soluções. Vamos fechar o museu, vamos quedar adentro. Antropofagia. Boa noite, eu me chamo Ilana, obrigada por todas as falas. Oi, aqui. Obrigada por todas as falas, estou adorando essa conversa. E a minha pergunta é muito simples. A influência das ideias aimara no seu pensamento, a gente vai conhecendo um pouco. Eu fico curiosa para saber
se há também influências da sua ancestralidade judaica, sefardi, se essa ancestralidade também tem impacto na sua maneira de pensar, de interpretar o mundo. No es ancestral. Ya. Una pequeña respuesta. Una simple idea. En 1976, cuando yo estaba saliendo de la universidad, hubo un censo en mi ciudad. 72% falaban aymara, monolingüe, una parte pequeña, bilingüe, grande mayoría. Es una lengua que se fala en las calles, en el bus, se falaba. Oye, el sistema escolar consiguió destruir un poco. Una cosa. Segunda cosa. Idiomas latinos son prefijos, precapitalismo, postcapitalismo, subcapitalismo, anticapitalismo. Una sola línea, una linearidad, como dice Walter Benjamin, una rúa de un solo sentido. Es idiomas latinos. Idiomas sufijantes, que son una raíz en muchos sufijos, son combinatorias. Tú puedes combinar muchas con una raíz, muchas posibles combinaciones. Por ejemplo, es muy raro este ejemplo, unjaña es mirar, pero unchuquiña es observar, pero uniciña es odiar. ¿Por qué? Porque en el colonialismo el odio de raza es a través de la mirada de arriba a abajo, o la sumisión de abajo arriba. Entonces, ventajas de cualquier lengua indígena es que nos enseñan formas combinatorias de falar, y también de que fala y acción no están separadas. Son enseñanzas con pocas palabras. Tú puedes, yo tengo diccionarios de todas partes de donde voy, consigo diccionario de la lengua regional. Busco 3 palabras: caminar, pensar y amar. A ver qué pasa. Es mucha enseñanza de esos idiomas. Ahora, con la computadora todo es traducción muy fácil. Es fácil, no es bueno. Es difícil, es muy bueno. Pero se pregunta si también hay una influencia de su... No, de la parte judía, como del sefardí, porque se nota más influente el aymara. Claro, porque nadie habla sefardita, nadie habla ningún idioma judío en Bolivia, salvo unas pequeñas iglesias sionistas. No gusto de estos pequeños grupos sionistas que, oye, matan en Gaza y todo eso. No es bueno ese mundillo, pequeño mundillo. Hay mucho árabe más bien, ¿no? Mucho árabe. Ahora, antigüedad, árabes y judíos compartían el mismo territorio, mismos espacios, mismos habían etcétera, ¿no? En muchas culturas siempre hubo una antigüedad intercultural. Mi sefardita viene del enseño de mi padre, que fue muy humilde, muy estudioso, no olvides, Marx era judío, Freud era judío. Hay muchos ejemplos de esa raíz. Y hay una cosa que dice tanto Marx como Freud, dicen que no hay palabra para identidad, no hay.
es una cosa que yo aprendí de una psicoanalista argentina, que solo identidad es una sola vez en toda obra de Freud. Hay experimentación siempre, hay curiosidad iconoclasta, grandes pensadores iconoclastas también han aportado. Mi judío favorito se llama Baruch Spinoza. Muy inteligente e inteligible. Fue traducido por Deleuze. Grande aprendizaje, conatus, todos esos conceptos existen en Aymara, existen tal cual en Aymara. Chamastaña, chimastaña son formas de conato, de persistencia de la vida, de continuar la vida. Entonces, la capacidad de juntar o diverso es diferente de la especialización que es obligatoria en las estructuras formales de la educación. Mayor libertad de aprendizaje, combinar o dentro con fuera del sistema escolar, conectar a cocina con la filosofía, simbólicamente. Cocina, criança. Temos a última pergunta, é isso, né? Boa noite. Eu quero saber da Silvia, na caminhada dela, se o rezo, ela mantém o rezo, se ela adaptou conforme as experiências que ela teve. O rezo na caminhada dela. Te pregunto, porque el tema del evento es camino y rezo, ¿no ves? Entonces te pregunta, ¿cómo es el rezo en tu caminata? Puede ser. Achachila imani yanaptani pita, achachila imani yanaptani pita, kono kanamampi kanantani pita, kono kanamampi kanantani pita. Uy, 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 uy. Hatun tatay imani yana paika muaiku. Hatun tatay imani yana paika muaiku. Riti kanchainin ki wanyi pili pinki. Riti kanchainin ki wanyi pili pinki. Uy, 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 uy. ¿Dónde está esta bobada? Maestro Illimani, ven y ayúdame a ver. Gran Maestro Illimani, ven y ayúdame a ver. Con la luz de tu nieve ilumíname. Con la luz de tu nieve ilumíname. Así. Esto no es una performance, eso es lo que repito cada año, repetimos en el colectivo Cheje. Este año fue 29 de julio, 20, antes de venir. Año pasado fue otra fecha. Para el mes de la boca abierta de la tierra abre su boca. Ese día hay que cantar. Hay que rodear los lugares donde hay semente, hay que limpiar. Cantamos eso después de un fuego
de ofrenda religiosa, sagrada. No es un performance, pero es un recuerdo de cómo he venido acá, y antes de venir acá he rezado así, por todos, por todas, por todes, por las vivas, por las muertas, por las que han sufrido, y por el futuro de algo mejor de lo que es hoy. A gente já passou do horário, já vai encerrar, pessoal, tá lindo. Mas acredito, enfim, né? Foi uma fala incrível aqui de Silvia, deu pra gente ter esse gostinho de ouvir, de entender mais sobre o trajeto, né? Esses caminhos longos que foram feitos para chegar até aqui, de vocês, das amizades, das afetividades, das nossas trocas, dos aprendizados. Então, esse é o nosso convite para essa 4ª edição de Frestas, é que a gente possa entender esses cruzamentos, né, fazer encontros, perguntar-se também sobre o que ocorre nesses encontros, né? A gente vai ainda ativar muito dessas palavras durante essa edição. Então, agradeço mais uma vez, né, a Silvia, a Mariana e ao Eduardo aqui na mesa, a toda a equipe também aqui do Sesc Sorocaba, que tem trabalhado incessantemente para poder fazer esse projeto, a equipe do Frestas, que está aqui, que não pôde estar aqui, a vocês, e dizer que a gente continua com sendarias, então teremos alguns encontros aí até a abertura da exposição. Teremos um encontro com Tadeu Kainang, que virá também falar um pouco sobre esses despoiadores que nos ajudam na curadoria, e também com a Joana Maria, que é filha do Nego Bispo, que também vem falar um pouco sobre o acervo e o legado do pai dela. Acompanhem as redes sociais do Sesc Sorocaba, do Frestas, do site, e em breve sairá então as próximas datas, os próximos eventos, tá bom? Acho que é isso, ficamos aí então no contato, na expectativa. Muito obrigada.